Welcome back to Neutrality Studies. Bem-vindo de volta ao estudo sobre neutralidade. Sou Pascal Lotas, professor associado na Universidade de Kyoto, e hoje estou aqui com Greg Mello, cofundador do Los Alamos Study Group, onde ele tem atuado como pesquisador e ativista em questões nucleares e outras há 35 anos. Greg, seja bem-vindo. Greg, welcome. Tão feliz por estar aqui. Obrigado, Pascal. I'm really glad you said yes. We are connected through. Fico muito feliz que você tenha aceitado. Estamos conectados por amigos em comum que trabalham na área nuclear, incluindo Ivana Hughes e outras pessoas do meio acadêmico. Você poderia me contar um pouco sobre como ativista e pesquisador antinuclear em Los Alamos? You became a anti-nuclear activist and researcher in Los Alamos. Well, of course it began with childhood Bem, drills. Claro que tudo começou com os treinamentos da infância. In Livermore, California. Eu também morava em Livermore, Califórnia, onde meu pai estava construindo partes do primeiro laboratório de Livermore. Esse era o meu mundo. Depois me tornei engenheiro e planejador urbano, ainda tentando descobrir exatamente o que eu deveria fazer. Fui engenheiro ambiental do estado e o primeiro agente de fiscalização no Laboratório Nacional de Los Alamos, enquanto também atuava como ativista interreligioso contra armas nucleares em Santa Fé, Novo México, nos anos 80. E então senti que isso ainda não era comprometido o suficiente. That was insufficiently committed, I felt. So, gathered friends and Então reuni alguns amigos e decidimos que no fim da Guerra Fria, se nos esforçássemos um pouco mais, talvez conseguíssemos direcionar algumas dessas instituições para um futuro mais pacífico, afastando-as de seus compromissos anteriores. E assim fundamos o Los Alamos Study Group. Passei a trabalhar em tempo integral, alugando minha casa e morando no escritório. Descobrimos que era mais fácil do que imaginávamos no início. O complexo de armas nucleares dos Estados Unidos estava meio que em queda livre, e só precisávamos dar alguns empurrões aqui e ali. Eu era um agente de fiscalização do Estado e sabia algo sobre o sistema jurídico, e usei essas habilidades, junto com minha formação técnica, para ser uma pedra no sapato do Laboratório Nacional de Los Alamos. for the Los Alamos National Laboratory, and they began to take us quite seriously. And at the same time, E eles começaram a nos levar bem a sério. Ao mesmo tempo, nos unimos aos nossos irmãos e irmãs mais velhos que já estavam na luta em outros lugares, na Bay Area, em todo o país, e começamos a trabalhar internacionalmente, atuando nas Nações Unidas, entre nossas atividades nos Estados Unidos. E assim foi por muitos anos. Ficamos tentados a voltar para a academia, mas não o fizemos. Descobrimos, depois de um período muito desanimador, nos anos 2000, quando as coisas pareciam ir muito mal sob George W. Bush, ou Cheney, seja lá qual for, que aquele foi um período importante para nós. or Cheney, whichever, we discovered that we had many friends in Descobrimos que depois de todos esses anos, tínhamos muitos amigos em Washington, D.C., e que éramos levados bastante a sério nos corredores do poder naquela época. Assim, conseguimos interromper a construção de uma fábrica de núcleos de armas feitos de plutônio, aqueles que formam o coração das armas nucleares, em 2011 e 2012. Isso atrasou a agenda de rearmamento dos Estados Unidos. Agora estamos em um daqueles períodos que, pode-se dizer, não são exatamente seguidos. It's not uniformly encouraging, you might say. It's a very diplomatic way of. É uma forma bem diplomática de colocar, mas fico feliz que você não esteja nos levando pelo caminho do pessimismo. Não é totalmente encorajador. Eu gosto disso. Não é totalmente encorajador, mas você está dizendo que houve outras vezes em que as coisas também não foram totalmente encorajadoras. Times when things haven't been uniformly encouraging. Correct. What Trump is doing Correto. is clumsy. O que Trump está fazendo, com seu estilo desajeitado e meio mafioso, no fundo não é muito diferente do que vimos em administrações anteriores, e de fato, reflete uma deriva na política externa que existe nos Estados Unidos há muito tempo. That has been in place in the United States for a very long time.
Então não é tão diferente assim. Mas se você observar esses altos e baixos, e veja, na verdade, nós fomos conectados por meio do Steven Starr, que já esteve no meu canal e fez um belo documentário sobre o que significaria uma guerra nuclear real, nós já conversamos bastante sobre isso. Quero dizer, nós sabemos de tudo isso. E você também já escreveu para o Bulletin of the Atomic Scientists. A era atômica já tem mais de 80 anos, certo? E a tecnologia atômica, ou o conhecimento sobre ela, já tem cerca de 100 anos. E agora estamos, depois de 100 anos pesquisando tudo isso e criando todas essas bombas e coisas do tipo, vivendo em um mundo sem tratados de segurança nuclear, quero dizer, tratados de armas nucleares, entre a Rússia e os Estados Unidos, porque o tratado New START, simplesmente, os Estados Unidos deixaram expirar. E foi os Estados Unidos, porque os russos disseram algo como, vamos fazer isso, por favor, vamos continuar com esse importante acordo. Nem todos os acordos desapareceram. Ainda temos o Tratado de Não Proliferação, ainda temos alguns tratados multilaterais, mas as grandes salvaguardas sobre armas nucleares se foram. Então, se você tivesse que comparar isso com qualquer outro momento desses últimos 100 anos, onde você acha que estamos agora? Os Estados Unidos estão em uma posição diferente do que tiveram em qualquer outro momento antes. Não há senso de heroísmo ou de ultrapatriotismo em trabalhar no complexo de armas nucleares. Não estamos mais no ambiente de valores do início da Guerra Fria. Como resultado, a produtividade, o foco e a lealdade inquestionável das pessoas que trabalham com armas de destruição em massa nos Estados Unidos não podem ser considerados da mesma forma. Em todo o complexo, tanto nas ogivas quanto no Departamento de Defesa, não existe realmente uma atitude de vamos lá. E eles tendo problemas com isso. E não exageraria, não está como era antes. E também é muito ineficiente. Portanto, fabricar armas nucleares é uma indústria. E também no grande. Isso não pode mais ser obtido internamente a partir de uma força de trabalho industrial robusta e altamente qualificada, como podia ser nos anos 1960. Os aspectos ambientais e de segurança dos trabalhadores dessa indústria não podem mais ser tomados como garantidos. No ensino médio, eu morava perto de uma fábrica de mísseis Minuteman III e outras que poluíam gravemente o meio ambiente. E isso simplesmente não poderia acontecer novamente. Assim, os custos aumentam e a complexidade cria problemas para a execução desses projetos. A forma como estruturamos isso nos Estados Unidos, com muitas empresas com fins lucrativos, formando uma rede tanto hierárquica quanto horizontal, gera enormes ineficiências e uma necessidade constante de coordenação. Então, em um grande projeto, como a fábrica de núcleos de ogivas de plutônio na Carolina do Sul, onde os custos de capital dispararam para algo entre 18 e 25 bilhões de dólares, eles estão tendo dificuldades para chegar lá. Ou seja, a Fluor Corporation está tendo dificuldade em lidar com a complexidade desse projeto. E talvez tenham conseguido. Bem, talvez não. Ouvimos dizer que o governo Trump quer tirá-los de lá. Então, é muito provável que haja uma troca de contratante. Mas esse padrão se repete em todo o complexo de ogivas, embora certamente não nessa escala. Ainda assim, o negócio de construir, digamos, núcleos de ogivas de plutônio, o custo total de aquisição dos planos atuais já está em cerca de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares é mais do que até este país pode absorver. E muitas das pessoas, para uma parte de uma ogiva. 50 bilhões de dólares por uma parte de uma ogiva, apenas uma parte, que depois ainda precisa passar por outras etapas para criar a arma completa. Isso mesmo. E isso é só para adquirir as FAs. Nem é a produção em si.
E veja, precisamos colocar isso em contexto, porque Donald Trump acabou de anunciar que o orçamento de defesa deste ano será de 1,5 trilhão de dólares. Mas mesmo com 1,5 trilhão, 50 bilhões, isso é 1/10 de meio trilhão, certo? Então isso seria cerca de 1/3 do orçamento. Portanto, se você diz que 50 bilhões é apenas o começo, então estamos falando de algo que mesmo para os Estados Unidos, enorme time se o orçamento for de Orfezi, é que o orçamento absurdamente grande. Even that ridiculously large budget. Yes, assuming that he gets that. And he may, Sim, supondo que ele consiga isso. E pode ser que consiga. Mas veja, há muitos obstáculos entre agora e a aprovação de um orçamento tão gigantesco e sem precedentes. Não é apenas a quantidade, é também o salto. Então, os Estados Unidos estão em uma posição peculiar, em que um grupo relativamente pequeno de pessoas acredita que o país é, e pode ser, mais forte, tanto internamente quanto externamente, do que realmente é. Acabei de sair de uma reunião de executivos de armas nucleares, do governo e da indústria, e há uma atitude muito positiva de que tudo é possível. É uma nova postura, muito agressiva, muito militarista. It's a very aggressive, militaristic attitude. But at the same time, there's an element of whistling past the great. Mas, ao mesmo tempo, há um certo elemento de fingir que não há perigo. Essa é uma mensagem que está sendo disseminada entre os grandes contratantes da área de defesa. Sim, nós conseguimos fazer isso. Podemos produzir em escala acelerada, reduzindo o tempo necessário para projetar e fabricar ogivas nucleares em um fator de 2 ou 3. Podemos fazer todas essas coisas. Se realmente conseguem, é outra questão. Ao mesmo tempo, this netquist parry toward this was stats more. Uma negação de cada subservice não é automor. E tu me faz simplesmente. The world system has actually changed, and we can't just, be the bully. Isn't that, what you're saying here? Não é isso. Quer dizer, o que você está dizendo aqui não seria algo que favoreceria, sabe, o Trump tentar estender o tratado New START? Ou é na sua avaliação que a liderança dos Estados Unidos e o complexo militar industrial estão em um momento de ilusão, autoilusão sobre sua capacidade? Porque aparentemente, quer dizer, se você estiver certo, então algo mudou seriamente. Essa capacidade simplesmente não existe mais. E por causa dos marcos regulatórios, e talvez também, quer dizer, é falta de conhecimento? É esquecimento? O que é que impede a indústria de alcançar o nível que tinha provavelmente por volta dos anos 1980? The heights that it had, probably around the 1980s. It's structural. É estrutural. É o grande número de empresas envolvidas. Não é um negócio nacionalizado. Então, as armas nucleares, ogivas nucleares, digamos, são mais de 95% privatizadas. Over 95% privatized. 95%. Yes, you would think this is a federal responsibility and Sim, você pensaria que isso é uma responsabilidade federal, mas na verdade há muito poucas pessoas federais. Em Los Alamos, por exemplo, o maior local de ogivas, isso varia. Essa é a coisa estranha. Eles têm 14 mil ou talvez 18 ou 19 mil funcionários, dependendo do dia da semana. Mas desses, apenas cerca de 90 são funcionários federais. Então esses 90 representam o governo federal no Laboratório Nacional de Los Alamos. E sabe, isso realmente não é suficiente. Não é como o modelo do Projeto Manhattan, em que era metade militar e metade funcionários da Universidade da Califórnia. Agora temos essas entidades com fins lucrativos e elas próprias têm muitos subcontratados. Do lado federal, também há muitos subcontratados que acabaram absorvendo grande parte da experiência. which have captured a lot of the experience. And so every time someone who knows a lot E retires, assim, they get sucked up. toda vez que alguém com muito conhecimento se aposenta, acaba sendo atraído por uma dessas empresas de consultoria, que na verdade tem papéis de formulação de políticas dentro do governo federal. Enfim, havia um almirante muito inteligente, que era o número 2 no setor de ogivas, o almirante Papineau. Ele era o chefe dos sistemas estratégicos da Marinha, que é a parte de armas nucleares da Marinha. Mas eu queria dizer a ele nessa conferência, gritar, que a Administração Nacional de Segurança Nuclear, o lado civil das ogivas nucleares, não é a Marinha. Não é a Marinha.
E agora ele está comandando um grande bando de gatos. É um modelo diferente do da Rússia e presumo de todos os outros lugares. Mas aqui estamos nós, a iniciativa privada. I'm kind of happy to hear that. I mean, you're saying like no. Fico meio feliz em ouvir isso. Quer dizer, você está dizendo que os Estados Unidos estão sonhando em relação ao que podem fazer e ao que querem fazer. Acho que esse é um pensamento esperançoso, mas isso não significa que o processo político está compreendendo completamente mal suas próprias realidades no terreno. E o que isso significa para o futuro do ambiente internacional? Quero dizer, os russos estão... Não sei o que os russos vão fazer agora. Eles parecem ter interesse em não deixar isso escalar. Os chineses parecem ter interesse em levar suas ogivas nucleares a um nível mais comparável. Por outro lado, eles já têm várias centenas delas. Provavelmente o suficiente, sabe, para fazer esse tipo de cálculo estúpido que todo mundo parece estar fazendo. O que você acha que vai acontecer agora? What do you think is going to happen now? Well, it depends, and I don't want to paint too optimistic. Bem, depende. E eu não quero pintar um quadro otimista demais. Estou apontando esses problemas porque eles existem há 3 décadas. O governo Trump quer reverter isso rapidamente e vai tentar com muito empenho. Eles estão afrouxando as regulamentações de segurança, ambientais, de construção, de responsabilidade sobre materiais nucleares e de confiabilidade humana. Tudo isso está sendo feito para superar a burocracia que tem impedido o projeto e a produção de armas nucleares nos Estados Unidos. Eles vão, em certa medida, conseguir, mas até que ponto isso vai acontecer? Depende, e isso se relaciona com a sua pergunta, do ambiente político, da concorrência por mão de obra qualificada nos Estados Unidos, da resistência de outros países e da situação econômica e fiscal geral do país. Então, o Pentágono pode ser muito protetor em relação ao seu dinheiro. Se eles não conseguirem aqueles 500 bilhões de dólares extras, haverá um problema, porque os submarinos nucleares, bombardeiros e mísseis estão todos acima do orçamento e atrasados. Especialmente os mísseis baseados em terra. Eles tiveram que realmente refazer seus planos para novos ICBMs, novamente por causa da perda de conhecimento tácito. É realmente um problema técnico e gerencial. Eles não perceberam que todos os silos precisariam ser completamente substituídos e não apenas reformados. E mais uma vez, havia essa atitude de nós conseguimos, que, levada ao extremo, resulta em um tipo de otimismo técnico que tem prejudicado todos esses programas há bastante tempo. Então, o que vai acontecer é imprevisível. Mas a capacidade dos Estados Unidos de sustentar uma corrida armamentista é limitada por forças muito grandes. Quanto maior o programa, maior o problema. You're kind of making my day here. Thank you. It's one of the most positive. Você meio que está alegrando meu dia aqui. Obrigado. É uma das notícias mais positivas de 2026 até agora no meu canal. Porque, quero dizer, enfrentar problemas técnicos e estruturais, dificuldades na fabricação de armas, é muito melhor do que questões de política, porque a política pode ser revertida muito rapidamente. O que você... Tinha algo na minha cabeça que eu queria perguntar e agora me escapou. Tinha a ver com os programas que foram executados no passado e o que é necessário para produzir essas coisas, essas armas do juízo final. E talvez, se você comparar o modelo com o que os chineses estão fazendo, isso pela sua pesquisa, você sabe como essas linhas de produção diferem? Ah, sim. Agora lembrei. Se os chineses realmente voltarem atrás e interromperem o fornecimento de terras raras para os Estados Unidos, porque isso parece ser um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Se eles realmente dissessem algo como, sabe de uma coisa, mesmo com tarifas, tanto faz, nada mais de terras raras para vocês, quão devastador isso seria para as linhas de produção de armas nucleares? É. I'm afraid I can't answer that question because Receio não poder responder a essa pergunta porque não tenho certeza. Mas não seria bom. É difícil. Houve uma correria para obter tudo da forma mais estável possível. Normalmente, são problemas mais corriqueiros. Usually it's more pedestrian problems.
Yes, in COVID, during COVID, or Sim, shortly sabe, thereafter, durante a Covid, ou one logo construction depois, manager um gave gerente de a construção fez um discurso que ouvi em uma instalação de armas nucleares. Ele Ele disse: Acordei uma manhã e minha equipe disse que não havia compensado disponível em lugar nenhum por perto. E então tudo parou no projeto de construção. Isso mesmo, compensado. The plywood. Isso parece um problema bem comum. É. Yeah. So, there haven't been enough Certo. electricians in the Então não há eletricistas suficientes no leste do Tennessee para concluir a nova instalação de processamento de urânio dentro do prazo. Portanto, temos um problema de escassez de mão de obra qualificada. No Pantex Nuclear Weapons Assembly Plant, onde todas as armas nucleares dos Estados Unidos são montadas, houve recentemente um dia em que a fábrica perdeu 60 operários de uma só vez, porque eles foram trabalhar por salários mais altos em um centro de dados de IA em construção bem do outro lado da rua. E em Los Alamos, há um problema semelhante, porque as empresas de petróleo na bacia do Permiano podem pagar mais do que o Laboratório Nacional de Los Alamos. Assim, eles perderam trabalhadores da construção civil, encanadores e eletricistas. Uma pessoa sênior de uma agência governamental de auditoria, em uma reunião que tivemos com ele pelo Zoom na sexta-feira, disse que os centros de dados de IA, em sua luta para contratar eletricistas, estão agora pagando $500 mil por ano de salário para eletricistas. Esse é um Blind Shores. It's a very good salary. É um salário muito bom. E sim, em Los Alamos é difícil contratar pessoas para uma carreira trabalhando em uma instalação de plutônio completamente hermeticamente selada, escura, parecida com uma prisão, com as mãos desconfortavelmente em caixas de luvas e o risco de exposição pessoal. Mesmo que você seja uma pessoa corajosa, seu cônjuge pode não gostar desse trabalho para você. Também há questões ergonômicas que levam a problemas ortopédicos. Por isso, há um bônus em dinheiro para quem faz esse trabalho. Agora, se você tiver experiência suficiente e um diploma de bacharel, pode ganhar cerca de $400 mil por ano trabalhando na instalação de plutônio de Los Alamos, fabricando núcleos. Working at the Los Alamos plutonium facility making pits. But they have found that it's necessary. Mas eles descobriram que é necessário ter essa flexibilidade salarial para manter a força de trabalho. Los Alamos estava perdendo 800 ou 900 pessoas por ano. Se eles conseguiram parar isso completamente, bem, não totalmente, mas conseguiram desacelerar bastante. Neste momento, porém, o governo Trump é realmente o mais opaco que já vimos, então não temos uma atualização sobre esse número. Acho que eu poderia ter feito essa pergunta há algumas semanas, mas não fiz. I guess I could have asked that question a couple weeks ago, but I didn't. Again, glad to hear. Quer dizer, mais uma vez, fico feliz em ouvir isso. Como podemos aproveitar esse problema para esse setor? Quero dizer, como continuamos alimentando as chamas desse problema? Porque acho que esse é um caminho a seguir, certo? Informar as pessoas de que elas podem conseguir empregos melhores em funções civis, onde não precisam correr perigo, podem ganhar mais e ainda provocar uma fuga de cérebros daquela indústria horrível. That horrible industry. Yes. Well, I think that. Sim. Bem, acho que há um papel gigantesco para os cidadãos que são pessoas de consciência, que querem desenvolver suas habilidades interpessoais e que conhecem esse assunto e querem conversar com outras pessoas. Sabe, nós conhecemos muitas pessoas nesse setor. Na verdade, alguns de nossos familiares trabalham nesse setor. E eles são, curiosamente, pessoas que têm muito, digamos, controle ou responsabilidade externa. Essa é a palavra, em sua vida profissional. Muito frequentemente, são pessoas de alta integridade em certos aspectos. Então, sabe, você encontra essas pessoas nas Forças Armadas, certo? Elas são diretas, porque o ambiente é tal que se você não for uma pessoa direta, as pessoas percebem isso muito rapidamente, e você ou desiste ou se endireita. You either wash out or get straight. And so Acho que estou dizendo algo que um dos nossos colegas ativistas me disse na semana passada.
Sabemos que não somos melhores do que eles. Sabemos que não somos pessoas melhores. Mas sentimos muito que eles estejam presos a essa indústria, porque lá, não fosse pela graça de Deus, você sabe. Meu colega de quarto da faculdade, eu achava que tínhamos combinado que nenhum de nós trabalharia na indústria de armamentos. Mas ele aceitou um emprego no laboratório de Livermore. Que Deus o abençoe. Foi um pouco doloroso. As pessoas têm consciência, todo mundo tem. Então, houve essas conversas e nos apresentar no mercado de ideias. In the marketplace of ideas. Hibakusha have been very important, but É uma questão de interações presenciais, de escrita. E o fato de Trump e seu grupo terem tirado o véu é uma vantagem. Quero dizer, não apenas na narrativa, mas também na prática. Muitos de nossos bons amigos do Partido Democrata, ou digamos pessoas centristas, achavam que o tratado New START nos mantinha seguros. E temos dito às pessoas há anos que não estamos seguros, que essa não é uma situação sob controle. Mesmo com o New START, a dinâmica subjacente continuou. E tudo realmente começou em 1995, com a rejeição das exigências obrigatórias no TNP. Esse foi o momento. That was the moment. And then the second Clinton administration. E então o segundo governo Clinton começou a implementar lentamente a recuperação da orientação de desarmamento que estava em vigor na primeira parte da década de 1990. Assim, no Los Alamos Study Group, tudo era fácil no início dos anos 90, mas foi ficando cada vez mais difícil. E porque, sabe, eles podiam dizer, estamos de volta. E o antigo objetivo de ser o grande cão do mundo não havia desaparecido. As armas nucleares presas ao cinto da figura de Theodore Roosevelt, dominando o mundo. Isso nunca desapareceu. E os verdadeiros crentes, Doug Feith e os neoconservadores, ocupam os escalões superiores do governo dos Estados Unidos, em ambas as administrações. Ambos os tipos, quero dizer. In both administrations. Both kinds, I mean. Right. However, I mean, on the one hand we have the Certo, regulatory issue, certo. on the other hand we have No entanto, quero dizer, por um lado temos a questão regulatória, por outro temos a questão da capacidade. E a questão da capacidade, você já disse. Veja, há muitas coisas que não estão indo do jeito que os belicistas gostariam. E felizmente parece que eles ainda não perceberam isso de verdade. Ou mesmo que tenham percebido, não tem ideia melhor do que jogar muito dinheiro em cima do problema. Em um dos livros que editei, escrevemos sobre o Tratado de Não Proliferação e os neutros europeus. E na introdução, escrevi o seguinte: veja, o conhecimento nuclear. Não podemos desaprendê-lo, não podemos desinventar as armas nucleares, mas podemos tentar encontrar maneiras de lidar com essas armas do juízo final para que elas não sejam detonadas. Agora, perdemos boa parte das regulamentações que criamos, certo? E elas, na verdade, surgiram da Guerra Fria. E se elas fossem restabelecidas, se houvesse uma segunda tentativa de controle de armas nucleares, na sua opinião, por onde seria preciso começar hoje em dia para um novo START? Where would one have to start these days for a new start? We have to start with Precisamos começar com o modus vivendi com a Rússia e a China. Pode-se dizer que tínhamos pressupostos de paz no início do período pós-Guerra Fria. Era uma paz desequilibrada, mas ainda assim um tipo de paz. Hoje, não temos isso. Não há garantia mútua, nem suposição de segurança mútua. Na verdade, está acontecendo o oposto. Portanto, temos que começar por aí, já que a maior parte das armas nucleares, quase 90%, está nos Estados Unidos e na Rússia. E precisamos começar com a Ucrânia e com a questão da segurança russa em sua vizinhança próxima, seja na Ásia Central ou na Europa Oriental, desde o Círculo Ártico até o Sul. All the way from the Arctic Circle, all the way down. NATO spends a lot of money. E a OTAN gasta muito dinheiro, embora de forma fragmentada e ineficaz, em armamentos. Agora temos uma situação em que a Europa está muito beligerante, e os Estados Unidos continuam a negociar de maneira bastante desleal. Por um lado, a ideia de uma derrota estratégica da Rússia, da Federação Russa, permanece sem solução. A crença mais forte, eu diria, nos círculos de política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia. Por outro lado, a outra ideia,
pelo menos para consumo público e russo, de que queremos ser cordiais e talvez fazer negócios. Mas tudo isso culminou na Ucrânia, é claro. E precisamos estabilizar nosso relacionamento com a Rússia e reconhecer que precisamos de segurança mútua. Acknowledge that we need mutual security. Russia is not going to enter into any arms control. A Rússia não vai entrar em nenhum tratado de controle ou desarmamento de armas por algum tempo, porque eu acho que a guerra na Ucrânia, a expansão da OTAN, as sanções, os ataques em território russo, contra seu próprio sistema de dissuasão estratégica, até mesmo a residência de Putin, e assim por diante. Tudo isso agora está profundamente enraizado na psique russa e na elite de política externa. E isso não pode ser mudado rapidamente. Então precisamos trabalhar nisso. Voltamos, bem para trás agora. Nesse sentido, voltamos ao início dos anos 60. We're back to the 60s, early 60s. Yeah, it's a very, very sad moment, but Sim, é um momento muito, muito triste, mas você está nesse meio há tanto tempo. Quero dizer, quem são os principais instigadores dessa abordagem absolutamente insensata? São apenas os neoconservadores ou também há os carreiristas? Quais grupos, na sua opinião, são responsáveis, especialmente por essa escalada no campo nuclear? Sim. Yes. Well, of course, it's a system. Bem, é claro, é um sistema. E os neocons são... Bem, temos um ditado neste país, não importa em quem você vote, você sempre acaba com John McCain. We have a saying in this country, no matter who you vote for, you always get John McCain. Right. Ótimo. Triste. O que se foi? Mas sabe que é muito vivo em Boris Sage. É. Yes, and his staff, former staff, are... Sim. E seus ex-funcionários estão no Pentágono e em cargos de alto nível, e eles orientam outras pessoas. Os laboratórios nucleares fazem questão de colocar seu pessoal em posições elevadas, seja como uma mudança permanente de carreira ou uma designação temporária, que pode durar 1 ou 2 anos. Assim, temos um sistema de doações privadas para campanhas políticas, e isso é muito poderoso. Em alguns lugares, como neste estado, existe uma ideologia de que precisamos depender das armas nucleares para nossa existência econômica básica. Nossa delegação no Congresso do Novo México é consistentemente leal às instituições e ao financiamento de armas nucleares e escolhe suas comissões de acordo, assim como outros. Na Carolina do Sul e na Califórnia, a Califórnia liberal, por assim dizer, há 52 membros do Congresso, e nenhum deles questiona a missão do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, que projeta armas nucleares. Which designs nuclear weapons. Então, grande parte da nossa oposição no Congresso é, em grande medida, apenas performática neste momento. Eles estão comprometidos. E mesmo que Trump quisesse, ele diz de vez em quando que não gosta de armas nucleares. Mesmo que quisesse fazer algo, ele precisaria dos votos de seus colegas republicanos no Senado. Em seu primeiro mandato, isso foi muito poderoso para restringir e orientar o que ele fazia. Do outro lado, temos o Russiagate, e tudo o que veio junto com isso, o que o restringiu pelo outro lado do espectro político. Mesmo que ele quisesse fazer algo, o que, em primeiro lugar, não havia evidência alguma, ou pelo menos não evidência forte, é uma combinação de pessoas de dentro e de fora. It's a combination of people on the inside, people on the outside. Uma quantidade enorme de esforço é dedicada à criação das narrativas que mantêm todas essas partes satisfeitas e empregadas. Todas as pessoas de alto escalão envolvidas no setor de armas nucleares, quero dizer, no setor de ogivas, digamos assim, têm formação em armamento nuclear, muitas vezes militar. E hoje em dia, ninguém é confirmado para chefiar esses cargos se não tiver um longo histórico ideológico de lealdade. Portanto, é difícil apontar um único indivíduo. Trata-se de um conjunto de crenças antigas e instituições enraizadas. Acho que podemos dizer que, já que você está em Kyoto,
como James Douglas destacou em seu livro recente sobre os assassinatos que nos assolaram nos anos 60, lançar a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki quando isso não era necessário, sob nenhum ponto de vista de necessidade militar, marcou realmente o começo do fim da democracia nos Estados Unidos. Foi a arma nuclear, na época, a bomba atômica, que levou à criação da Lei de Segurança Nacional em 1947, a qual instituiu o Pentágono, a CIA e o Conselho de Segurança Nacional. Essas instituições cresceram em poder e alcance a tal ponto que nenhum presidente consegue controlá-las. O Congresso não consegue controlá-las. Congress cannot control them. Michael Glennon at Tufts has a very good short. Michael Glennon, da Universidade Tufts, escreveu um livro curto e muito bom, baseado em sua experiência no Departamento de Estado e no Senado. O livro se chama Double Government e é baseado em uma análise do século XIX sobre o governo britânico. Havia um governo externo que existia para o povo, para dar legitimidade, e havia uma burocracia permanente, necessária e especializada. Ela era indispensável para administrar o império de alcance global e protegê-lo das vicissitudes das eleições. E é esse o sistema que temos aqui também. Na tese de Glennon, essas três instituições, criadas pela Lei de Segurança Nacional, as instituições trumanianas, como ele as chama, ofuscaram as instituições madisonianas criadas pela Constituição. The Madisonian institutions created by the Constitution. And as James Douglas put it, Como James Douglas afirmou, a partir de sua formação teológica, e também historicamente, as armas nucleares têm sido incompatíveis com a democracia. A cisão, que começou em 1945, se ramificou por todo o sistema político dos Estados Unidos. Eu também adoto completamente essa compreensão, e acredito que ela esteve por trás da decisão de deixar outras carreiras de lado e trabalhar em tempo integral nesse problema. Não conseguiremos alcançar o lugar político, social e econômico de que precisamos neste país, enquanto continuarmos a endeusar as armas nucleares e as instituições que elas geraram, as quais desde então se tornaram tão cancerosas em nossa sociedade. Because they take over. Porque eles tomam o controle. Essas forças e interesses assumem o controle e consomem o Estado por dentro. E no fim das contas, o que resta é um teatro performático de democracia, que a essa altura, o mundo inteiro basicamente entende ser o que o processo democrático dos Estados Unidos, pelo menos no topo, no nível federal, se tornou. E é bastante fascinante o que você está dizendo, porque veja, a Suíça queria uma bomba, certo? Lá atrás, nos anos 60, eles estavam nisso. Eles tinham por stack por perpenny. A única coisa que finalmente os convenceu a desistir foi quando perceberam que nem sequer tinham capacidade para administrar um reator. Eles também tinham o programa de aviação, sabe, para a aquisição dos caças Mirage, por um lado, e por outro, a doutrina militar de que as armas suíças nunca devem ser usadas fora da Suíça, apenas se formos atacados em nosso próprio território. O que isso significaria se tivéssemos armas nucleares, entende? Bombardear a nós mesmos? Esse tipo de coisa. Então a ficha caiu, e eles pensaram, talvez essas coisas não sejam tão úteis quanto gostaríamos de acreditar. E desistiram. Você tem esperança de que talvez não hoje, nem amanhã, mas daqui a 50 anos, 80 anos, os Estados Unidos também possam, em algum momento, desistir dessas armas. Simplesmente dizer, não funcionou. Não seriam os Estados Unidos que conhecemos. Então esse é o ponto. E eu continuo dizendo às pessoas, minha esposa e eu trabalhamos bastante no Tratado de Proibição, o TPNW, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Mas os Estados Unidos, como os conhecemos, nunca assinarão esse tratado. Certo. Não em nossa vida. Mas os Estados Unidos, como os conhecemos, você mencionou um prazo de 50 anos aqui, não vão durar 50 anos. Certo. Quero dizer, estamos acrescentando, o quê? $1 trilhão em nova dívida a cada 150 dias, ou algo assim. E isso, é claro, está por trás de muito do que este presidente está fazendo. A lot of what this president is doing. And he has to keep plates spinning.
E ele precisa continuar mantendo os pratos girando? Ou enfrentará um acerto de contas? E esse acerto está chegando. Ele pode vir por meios econômicos, pode vir por meios ambientais. Estamos sentados sobre uma catástrofe ambiental em constante crescimento. E estamos, socialmente, em um ponto em que o nível de niilismo, por um lado, como Emmanuel Todd e outros apontaram, e o desespero e a falta de perspectiva dos nossos jovens, por outro, são incendiários. É uma situação explosiva. As pessoas não podem esperar se casar, ter uma casa, filhos. Elas olham ao redor e você sabe, um bom emprego, o bom emprego de ontem, pelo menos, pode estar se tornando de barista. Mas agora você não consegue fazer isso e realmente morar em um lugar e comer em muitas das nossas cidades. Santa Fe, where I lived for a long time, Em Santa Fé, onde morei por muito tempo, bem, é algo muito pessoal. Em 1972, você podia alugar uma casinha pequena, um tanto precária, mas arrumada e limpa, por $75 por mês, bem no centro de Santa Fé, o que lhe dava acesso a pé a tudo o que pudesse querer. E agora, você pode pagar $1.800 por mês por um kitnet em uma caixa em algum lugar, a certa distância do centro da cidade. Você teria que ter um carro. Claro, o atendimento médico é muito caro, a menos que você seja pobre o suficiente para ter direito ao Medicaid. No geral, ficou muito caro viver. E nesse contexto, somam-se 5.000 funcionários de Los Alamos, que fazem o trajeto diário porque não podem se dar ao luxo de morar em Los Alamos. E eles estão inflacionando o mercado imobiliário, assim como os poucos sortudos que estão comprando suas segundas casas e coisas do tipo. O resultado é uma cidade inviável, com pessoas viajando longas distâncias, 80, 160 quilômetros todos os dias, indo e voltando para trabalhar em Los Alamos agora, porque não podem se dar ao luxo de morar lá. Não há espaço para viver. E há todas essas contradições que, bem, eu acabei entrando na nossa situação local, mas em todo o país, os jovens não veem um futuro no qual possam investir com segurança. As pessoas estão inquietas, e acho que há centros de propaganda tentando dizer a elas contra o que deveriam se rebelar. Mas, por baixo disso, a insatisfação, a sensação de que o futuro certamente não é mais o que costumava ser, é real e forte. E por quanto tempo isso pode continuar? And how long can this exactly persist? Certo. Ok. Então, de certo modo, o que você está dizendo é que o trabalho que precisa ser feito é a preparação para o período posterior, quando esta sociedade tiver mudado em relação às armas nucleares. Sim, e para ajudar nesse processo, para dar-lhe a luz, para fazermos o que pudermos como parteiras e como faróis, por assim dizer, a fim de apoiar a transição para longe da violência e do militarismo, que realmente drenaram o futuro deste país em 1,5%. E acho que o lado positivo do Sr. Trump é que ele simplesmente vem a público e diz: precisamos de um orçamento de defesa de $1,5 trilhão de dólares. Como assim? Isso não deve cair bem com a base MAGA dele. Eles não votaram por mais uma porção de guerras estrangeiras. Eles podem não ter certeza de como tornar a América grande novamente, mas acho que a maioria deles, a partir da nossa organização informal, sugere que a base MAGA não apoia o que Trump está fazendo em política externa ou de defesa. Certo, então, o processo de transição e talvez também o pensamento coletivo sobre como passar para o estado posterior. Porque, como outras grandes potências, nós precisamos fazer essa transição. Quero dizer, a União Soviética teve que fazer isso. Simplesmente não havia como evitar. Então, já que estamos em águas parecidas novamente, a responsabilidade de administrar um Estado com armas nucleares é imensa, não é? It is the duty, and I'm glad you used that word. É isso. É o dever. E fico feliz que você tenha usado essa palavra, porque é uma palavra que vamos ouvir mais. Você talvez conheça a filósofa francesa Simone Weil, a quem de Gaulle pediu que escrevesse um livro sobre a reconstrução da França. Nas primeiras páginas, ela começa dizendo: bem, os direitos humanos,
Fizemos disso o alicerce em 1789. Mas precisamos pensar na responsabilidade como um conceito mais fundamental e duradouro sobre o qual os direitos se baseiam. E sabemos que Gandhi e outros disseram a mesma coisa. And we know Gandhi and others said the same thing. Uma forma de avançar nisso é algo que você já ajudou a fazer com o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Sabe, isso começa com aquelas forças internacionais que estão alinhadas, criando a estrutura e fazendo com que quando os Estados Unidos estiverem prontos, possam se integrar. É como dizer, olha, a mesa já está posta, nós a preparamos, gostaríamos que você se juntasse a nós. Mas começamos a construir isso, certo? Então esse seria um caminho a seguir. Sim. Yes. I want to go back to something that's immediate. Quero voltar a algo que é imediato e que eu não deveria deixar de mencionar. Por favor. Tem a ver com a expiração do New START. Sim, é difícil fabricar novas armas nucleares, mas não é tão difícil carregá-las. O que você bem, o New START limitou o número de ogivas nos mísseis dos Estados Unidos. Ou digamos, eles já eram mais ou menos limitados antes, mas o New START formalizou isso. Não quero dar crédito demais ao New START pelo desarmamento. Então, digamos que há 3 ou 4 ogivas em cada míssil Trident nos submarinos da classe Ohio. Eles podem carregar até 8 ogivas. They can carry up to 8, and some say, with diminished range. E alguns dizem que com alcance reduzido, até 12, W-76, as ogivas menores em diâmetro e mais leves. Assim, os Estados Unidos têm em reserva um número ligeiramente maior de ogivas e bombas do que o que está atualmente implantado. Os Estados Unidos poderiam implantar todas essas e assim dobrar, ou até mais que dobrar, o número de ogivas nucleares implantadas em um período relativamente curto, digamos em 1 ou 2 anos. Algo que aprendi ontem, e que foi perturbador, e eu deveria saber disso antes, mas há simplesmente coisas demais para saber, está na página 52 da versão em PDF do projeto de reconciliação de Trump do último mês de julho, o grande e belo projeto de lei. Ele exige que a Marinha reabra 4 tubos de mísseis em cada submarino Trident, que haviam sido selados como parte do cumprimento do Tratado New START. As part of compliance with the New START Treaty. Russia had complained, Ambassador Antonov. A Rússia havia reclamado, embaixador Antonov, que bem, é bom termos menos tubos de mísseis, mas vocês poderiam revertê-los muito facilmente. E agora há 62 milhões de dólares destinados, que podem ser gastos a partir de 1º de março, e devem ser utilizados, conforme este projeto de lei, para reabrir esses tubos de mísseis. Isso acrescentaria mais 56 mísseis Trident à frota dos Estados Unidos, cada um podendo carregar até 8 ogivas. O que, sabe? Que diabos? Enfim, e também, pode haver mais 50 silos, e não tenho certeza se todos estão em boas condições, mas há 50 silos extras e Minuteman III suficientes de sobra. Also extra and enough extra Minuteman IIIs. So, and basicamente, as ogivas e bombas que os Estados Unidos mantêm em reserva são aquelas que podem ser mobilizadas com relativamente pouca antecedência. Portanto, temos um problema político imediato: impedir o aumento e a expansão da força, o que certamente será percebido pela Rússia e pela China, e as estimulará na medida em que ainda não estejam estimuladas. Mas acho que a Rússia está observando muito de perto. Foi o que eles disseram: não vamos fazer nada irresponsável, e é a palavra que usam, observar isso de forma responsável. Bem, acho que nós, nos Estados Unidos, temos um problema imediato em tentar conter essa situação. Não queremos mais armas nucleares em operação. We don't want more deployed nuclear weapons. É tão estúpido, porque implantar mais dessas só aumenta o risco de um acidente. E isso não aumenta a segurança em nada, porque as armas de que estamos falando são armas estratégicas. Tanto a Rússia quanto a China têm capacidade de segundo ataque. Mesmo que você dispare todas contra eles, mesmo que destrua completamente seus países, eles ainda vão revidar, e Washington será reduzida a cinzas. Então, isso não aumenta a segurança real. Tudo o que faz é tornar um acidente mais provável. Não apenas um em que eles ataquem outra pessoa,
mas um em que uma dessas coisas exploda dentro dos Estados Unidos. Mas acho que isso passa despercebido por muitas dessas pessoas, especialmente pelos estrategistas que deveriam entender esse tipo de coisa. Yes. Well, in the career and profit-oriented Sim. atmosphere of the Bem, recent so-called no ambiente voltado para carreira e lucro, do recente chamado Cúpula de Dissuasão Nuclear que eu participei, disseram que construir novas armas nucleares rapidamente seria um sinal de determinação. Então esse negócio de demonstrar determinação se aplica a tudo, e é algum tipo de mojo psicopolítico ou algo assim que abre portas neste país, mesmo que não faça nenhum sentido estratégico. opens doors in this country, even though it makes no strategic sense. It's immaturity. It's the act of a É imaturidade. É o ato de um adolescente dominado pela puberdade que acha que o mundo melhora se ele gritar mais alto. Sinto muito. É só que, sabe, eu tive algumas discussões recentemente sobre as necessidades psicológicas e emocionais de algumas das pessoas responsáveis por algumas dessas decisões, e também, como civilização, sobre como você se enxerga e enxerga os outros, e como se posiciona e assim por diante. Mas precisamos encerrar. Fico feliz que você tenha me dado todos esses insights, muito, muito úteis. Também sobre todos os obstáculos que, felizmente, essa indústria enfrenta. Há algo que você gostaria de acrescentar neste momento, que ainda não discutimos, mas que seja importante mencionar? Acho que precisamos entender que a era da hegemonia dos Estados Unidos acabou, que o mundo realmente mudou. E acredito que mais pessoas entendem isso do que o contrário. Então há uma sensação de fechar fileiras, como costumamos dizer neste país, em Washington. Precisamos entrar nesse círculo e conversar com eles sobre a necessidade de prudência, não de arrogância. Acho que podemos tentar construir compreensão. Quero dizer, acho que os cidadãos precisam ir à Rússia e trazer impressões. As pessoas precisam conversar umas com as outras. Precisamos organizar intercâmbios culturais, fazer esse tipo de coisa e, eventualmente, levar alguns membros do Congresso também. Assim, eles poderão ver as prateleiras cheias nos supermercados, a gasolina e as pessoas tocando suas vidas mais ou menos como em qualquer outro lugar. Much the same as everybody does everywhere else. Sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Já que todo congressista meio que é obrigado a ir e viajar para Tel Aviv, a gente só adiciona Moscou e Pequim ao plano de viagem e volta pelo Pacífico. Quer dizer, isso não seria mais útil? Sim, com certeza seria. Certeza seria. Greg, para as pessoas que ouviram até aqui, muito obrigado a todos por ficarem com a gente. Para quem ficou, talvez tenha interesse em conhecer mais do seu trabalho. Onde elas podem te encontrar? Sure. On the web at Claro, na web, em LASK, que significa Los Alamos Study Group.org. Se você está aqui neste país, adoraríamos que organizações apoiassem nosso apelo por bom senso, não pela produção nuclear, que você pode encontrar em stopthebomb.org. Temos um pequeno movimento aqui, e no site há mais informações de contato. So on the website there's more contact information. Vou colocar todos esses links na caixa de descrição abaixo. Pessoal, stopthebomb.org, acessem e assinem. Greg Mello, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal Lotais.